Fala pessoal, beleza? Vou trazer um vídeo aqui pra vocês, tá? Ó, PS4, FAT. Tá aqui as peças, né? Parcialmente, tá faltando peça aqui, mas é o que veio no aparelho. E é o seguinte, o cliente desse PS4 aqui, ele trouxe o aparelho falando o seguinte, ele falou que o aparelho, ele tava utilizando o aparelho normalmente, desligou o aparelho, e da outra vez que ele foi ligar o aparelho, né, no caso, no outro dia ele foi ligar para jogar o aparelho, ele deu um pulso lá no power, no botão power, o aparelho pulsou a luz azul, plim, e desligou, tá? E não ligou mais. Trouxe pra gente, o aparelho veio fechado, né? Veio faltando bastante parafuso, mas veio fechado. Então a gente aceitou tudo certinho, colocou lá no sistema, na ordem de serviço, que o cliente falou o que aconteceu. Em cima disso a gente vamos procurar, investigar e saber qual é o defeito do aparelho, em cima do que o cliente fala, tá? Então assim, o cliente relatou isso, que ele estava utilizando, desligou o aparelho normalmente, quando ele foi utilizar o aparelho de novo, o aparelho apresentou esse problema, não iniciava. Ele ligava, dava um bip e desligava, tá? E aí ele já veio falando que era fonte, só trocar a fonte. Falei, não, a gente precisa fazer uma avaliação, a gente precisa, né, para poder te dar um diagnóstico do que pode ser. Se for a fonte, beleza, mas a gente precisa ver primeiro antes. O cliente deixou o aparelho pra gente fazer o diagnóstico. E aí, quando eu abri esse aparelho, eu já notei que, primeiro que ele já estava sem parafuso, que ele estava sem aquela proteção aqui de cima, que eu vou deixar a foto para vocês aí. Tem uma proteção aqui em cima. Tava faltando esse cabo aqui, ó, que é ligado na placa, tá, do aparelho. Ele é ligado aqui, ó, tá? Comunicação do drive. Esse cabo aqui, ó, tá todo mordido, amassado, tá bom? E lembrando, o cliente falou que usou o aparelho, estava em uso normalmente. Olhei a fonte, aparentemente a fonte estava em bom estado, aparentemente, tá, ó, sem poeira nenhuma. Geralmente, quando o aparelho está em uso mesmo, a fonte ela suja, porque o ar passa por dentro dela, tá? Então, assim, já foi ficando suspeito. Outra coisa, pasta térmica branca num PS4, tá? Isso aqui não existe. Pasta térmica branca num PS4, não pode, não, de jeito nenhum, tá bom? E eu nem tive acesso à placa ainda, nesse primeiro momento que eu estava fazendo essas avaliações só de tirar a tampa. Eu já percebi isso aqui e eu já notei o que? Esse aparelho não estava em uso. Se ele tivesse em uso, ele estava com cabo, tá? Ele não estava com essa pasta térmica branca. Esse aparelho estava sem antena do Wi-Fi, tá? O cabinho lá da antena do Wi-Fi não estava no aparelho, mas junto com a antena. Quando eu virei o aparelho para tirar essa proteção aqui, estava faltando vários parafusos. Aí a gente começa a ter acesso na placa, tá? A gente começa a ter acesso na placa. Quando eu cheguei na placa, pessoal, eu já nem fiz teste na fonte, tá? Porque eu já queria ver essa placa aqui. Porque o aparelho desse jeito, faltando tudo isso, não está em uso. Beleza, vamos analisar a placa. A gente chega na placa, primeira parte que a gente vê é isso aqui da placa, né? Tirou a proteção, a gente tem acesso a tudo. Tirou o dissipador e a gente tem acesso a tudo. Agora eu vou dar um macro aqui na minha câmera para vocês pegarem como é que tá essa placa aqui. Ó, pessoal, fazer uma varredura na placa aqui, tá? Ó. Até aí tudo bem, né? Ó. Tem bastante fluxo de solda na placa. Aí já começa a ficar estranho, tá? Ó. Bastante sujeira na placa, fluxo de solda, né? Olha as memórias como é que tá. Suja. Ó. Olha. Ó. A gente vai chegando perto do processador. Olha essa memória aqui como é que tá. Ó. Aí quando a gente chega na APU, no processador, tá? A APU é a GPU integrada com a unidade de CPU. Tudo em um chip só, tá bom? É em um chip só. APU e GPU. É CPU e GPU. E é chamado de APU. Igual os Ryzen da AMD. Justamente que é a AMD que fabrica, tá bom? Então é um modelo de APU. Pessoal, olha como é que tá. Esse chip aqui, ele usa
o tipo de solda dele é BGA, né? As esferas ali que conecta o chip na placa, tá? Cada trilha dessa aqui. Olha como é que tá esse chip aqui, essa APU. Ó as esferas. Então, significa que esse chip, ele tá torto, ele tá pro lado, ele não tá posicionado corretamente, ó. Então, como você me fala que eu tenho que acreditar no cliente que esse aparelho estava em uso? Esse aparelho está apresentando curto justamente por isso aqui. Pode ser um dos fatores, porque o jeito que tá aqui, memória desse jeito aqui, dá merda a memória desse jeito. A gente vem aqui para esses diodos aqui, ó, todos mexidos, tá, ó, torto na placa, todos tortos, ó, mexido, fuçado. Olha aqui, olha esse resistor aqui, como é que tá? Ó, olha isso. As bobinas, tá vendo, ó? Tudo mexido nessa placa aqui, pessoal. Tudo fuçado, tá? E o cliente falando pra gente que o aparelho estava em uso. Aí, não só isso, quando a gente vai virar a placa para olhar do outro lado, tá? A gente começa a olhar do outro lado, também encontra mais indícios, ó, mexido, diodo, capacitor mexido, tá bom? Ó, memória aqui, acho que eles nem deram calor, isso aqui é fluxo escorrido, mas em cima deram calor. E aí quando a gente chega aqui, ó, no ponto chave, olha isso. Ó, faltando, ó, capacitor, ó. Esses capacitores aqui são essencial para o funcionamento do aparelho, tá? Então assim, pessoal, o que eu queria falar, ó, mais fluxo de solda, tá bom? Então assim, pessoal, o que eu queria falar para vocês? Pessoal, não adianta mentir, o cliente mentir para assistência achando que vai baratear o conserto, tá? Na verdade, a assistência, ela nem vai perder tempo com o aparelho, dependendo da assistência, quando ela começar a dar de cara com isso aqui, ó. Tá, ó, com isso aqui, tá bom? Porque assim, eu não cobro orçamento aqui, na assistência minha eu não cobro orçamento, tá? Mas a gente tem uma fila de reparo, então eu não posso ficar perdendo tempo em uma coisa que eu sei que não vai dar retorno financeiro pra mim. Você entendeu? Então assim, quando a gente começa a dar de cara com isso, cadê a antena do Wi-Fi? A gente vê pasta térmica branca, tá? No aparelho, e compara com o relato do cliente, a gente já vê que esse aparelho aqui, ou ele veio de OLX, Facebook, ou alguma assistência pegou um monte de sucata, montou e vendeu. Tem muito isso, ó, só tá com esse problema, só trocar isso, já fiz orçamento na assistência, estou vendendo barato. E passa pra frente. Isso aqui me parece ser uma placa que já foi feito várias tentativas de reparo, ó lá, ó. Tá vendo, ó? A APU tá estressada, ela tá mais escura, deram calor aqui sem dó. Então, o que a gente vai falar pro cliente aqui? A gente vai falar pro cliente, tudo tem reparo, mas a gente vamos fazer umas contas aqui, baseado na minha hora técnica, né, mão de obra, e vai passar pro cliente. Se ele aprovar, a gente vamos fazer uma tentativa de reparo, tá? Se aprovar o orçamento, mas com certeza não vai aprovar, que vai ficar o preço quase de novo, tá bom? E tipo assim, tudo que eu faço aqui eu tenho que dar garantia. Então, qual a probabilidade de eu arrumar essa placa aqui? Vamos supor que eu faça ela voltar a funcionar. Um milagre, que provavelmente não funcione mais isso aqui. E não venha apresentar outros defeitos amanhã ou depois que o cliente estiver utilizando. Tá? Então vou arrumar para minha cabeça, entendeu? Então a gente pega, passa para o cliente, ó, não compensa que fazer o reparo. Ou procura outro profissional que mexa só com isso e tal. Entendeu? Que aqui, igual eu falei, a gente faz vários tipos de reparo. Tá? A gente poderia tentar o rebale dessa APU aqui? Poderia, mas quem me garante que ela está funcionando? Porque do jeito que ela está aqui, ela está em curto, entendeu? Ela está em curto, pode ter danificado ela. Então é isso, pessoal. Não é um vídeo rápido, né? É só passando aqui. Não mente para as assistência técnica, tá? Nem omite nenhuma informação. No momento que você for deixar o aparelho, quanto mais você der de detalhes, mais riqueza em detalhes, ser mais transparente, melhor porque a gente já vai
começar a traçar um objetivo, um possível reparo no seu aparelho com mais agilidade, porque a gente vai comparar o que você está falando e vai ver que vai bater, então a gente vai começar a traçar uma linha de raciocínio e vai encontrar o defeito. E vai ser reparado ou não vai ser reparado. Você entendeu? Agora, do jeito que está aqui esse aparelho, não tem como a gente acreditar no que o cliente falou. Eu abri o aparelho, desmontei inteiro só para mim ter certeza. Olhei tudo, analisei, medi aqui com o multímetro, tem curto tudo para quanto é lado, bipando um monte de coisa aqui. E o cliente falou que vai levar outra assistência para ver se ele consegue arrumar ainda, tá? Então assim, pessoal, é difícil. Entrou aqui também outro dia um aparelho aqui que passou um som que entrou em um monte de assistência. O aparelho tinha várias peças trocadas, o aparelho tinha o outro técnico tinha mexido em coisas que nem precisava mexer, tá? Que não fazia nem parte do causador do problema. E também não teve reparo, porque vai sair mais caro o molho que o peixe, entendeu? Melhor comprar outro. Então é isso, pessoal. Isso aqui é um exemplo de tabajaragem, tá? Ó, Tabajara Tech. Então, primeiro a gente mede, depois a gente faz a alteração na placa. A gente mede. Quando você cerca um defeito, tá? Você isola aquele possível defeito, você tem uma porcentagem alta de ser aquilo. Aí você vai lá e faz alteração, teste, troca peça. Se você ficar dando calor em tudo, memória, processador, sei de vídeo, de áudio, tudo. Isso vale para celular, tablet, notebook, desktop, videogame, televisão, qualquer aparelho na área da eletrônica, tá bom, pessoal? Então é isso. É um aparelho que é um aparelho top, né? Eu acho o PS4 top pra caramba, principalmente a versão FAT eu acho muito bonito, mas é um aparelho que já foi fuçado pra caramba e não tem reparo. Então é isso. Fuja do Tabajara Tech, tá? Fuja do Tabajara Tech pra não fazerem tabajaragem nos seus aparelhos, tá bom? E fale a verdade para assistência técnica. Conte tudo, detalhado. Eu puxo um assunto com o cliente aqui. Ah, mas como é que foi? Nossa, que estranho, né? Que pena, caiu, caramba. E vou lá anotando. Porque depois entrou mais 5, 6, 7, 8 aparelhos. Eu já até esqueci o que o cliente falou. E quando eu for puxar lá e ver o relato dele, do jeito que ele falou, com as palavras dele, vai me dar um norte para mim procurar esse defeito. Então você precisa disso, tá? Vale para técnico e para cliente esse vídeo. E quando você for levar seu aparelho numa assistência, é que assim, né? Você vê, a minha assistência aqui hoje, ela tá bem simples, tá? Não tem fachada ainda, tem só uma placa ali fora. A gente vamos pôr fachada, mas é uma loja simples. Só que eu trabalho com transparência. Então assim, às vezes você vê uma loja que, nossa, tem uma comunicação visual top, tem tudo top, top. Dá até cafezinho. Você chega lá, o cara pega e faz isso aqui, ó. Você entendeu? Então assim, conversa bastante lá no balcão, enche o saco. A gente estamos aqui para atender mesmo cliente. O cliente tem que saber, tudo que o cliente quiser saber, a gente tem que falar. E também as informações que a gente precisar, o cliente também tem que falar pra gente. Pra os dois ficar com confiança, né, nesse negócio, nesse possível negócio que vai acontecer entre os dois, né, e dá tudo certo. Beleza, pessoal? Fuja do Tabajara Tech, do Tabajara Nelson, tá bom? Cheio de fazer tabajaragem. Se inscreve no canal, deixa o like, até a próxima e é nóis.